Olá, boa noite. Eu sou Isabela, aluna do curso de Pedagogia da UNEB, Campus 15, e esse vídeo é para falar um pouco para vocês a respeito da educação à distância, né? E de como ela vem sendo incorporada na sociedade. Esse vídeo é uma parte do processo avaliativo da disciplina TIC, ministrada pela professora Analice Stopilha. Nós temos que discutir, nós discutimos já vários vieses ao longo do semestre a respeito da inserção das novas tecnologias, né, no contexto educacional. E agora, no último bloco, chegamos à educação à distância. E vamos discutir o que é essa educação à distância, qual o benefício, né, que ela traz para as escolas, para as universidades. Quais os percalços também que ela provoca, né? Porque nem tudo são flores e é preciso que a gente discuta, né, tudo. E também discutir, né, a proposta aprovada, né, pelo Conselho Nacional de Educação, que aprova que 30% do ensino médio seja realizada através do ensino à distância, do EAD. Primeira coisa que a gente tem que se situar é que a sociedade passa por um processo de transformação. E esse processo, ele é contínuo, ele acontece a todo momento. Então é necessário que as TICs sejam discutidas dentro do cenário da educação à distância. Por quê? Para que nós possamos ter uma consciência maior. A globalização, ela chegou, trouxe internet, trouxe várias ferramentas tecnológicas. O mundo está, de certa forma, se tecnologizando, né? Vamos dizer assim. E é preciso que a educação também acompanhe isso. Por este motivo, surgiu uma modalidade do ensino chamada educação à distância. A educação à distância, ou EAD, acaba sendo um método de inclusão através de um meio interativo que busca uma troca de saberes potencializadas. E isso é real e pode ser exemplificado, por exemplo, através de uma disciplina que nós temos dentro do próprio curso de Pedagogia na UNEB, né, Libras, em que nós podemos conversar através do portal do AVA com as mais diversas turmas, né, do curso. Temos aulas de videoconferência com professores de outros campos e há uma interação muito grande e é bem bacana. A aplicação do EAD no contexto social ressignifica o conceito do conhecimento, uma vez que permite, através das ferramentas tecnológicas, uma ruptura entre o tempo e o espaço. Como que o tempo e o espaço podem ser rompidos nesse sistema EAD? É bem simples. Quando a gente está numa sala de aula tradicional, nós temos uma hora para que a aula comece e para que a aula termine também. E nós temos um espaço pré-determinado, com o professor pré-determinado, onde todas as atividades acontecerão ali e tudo deverá acontecer de forma como a aula esteja sendo conduzida presencialmente. Quando a gente parte para o EAD, para a plataforma digital, isso não existe mais de uma forma conjecturada, bem estruturada, da aula começar às 7 e terminar às 8 horas da noite. Não, dentro da plataforma EAD, o tempo quem faz é você e o espaço também é de certo modo dinamizado, porque a plataforma levam a matérias que estão em outros sites, levam a vídeos, há uma mediatização e há uma dinamização do conhecimento. O conhecimento, ele é proliferado das mais diversas formas. Então, as novas tecnologias, elas chegam para fornecer recursos que atendam e motivem a aprendizagem. Porque nós sabemos, né, que a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, o processo educacional, ele é muito cansativo, tá muito engessado. Então, se a sociedade avança, é preciso que a educação também acompanhe os avanços tecnológicos da sociedade. Por esse motivo,
é de extrema necessidade a incorporação dos elementos e das ferramentas tecnológicas no ambiente educacional. No entanto, já que nem tudo são flores, né? A gente precisa também conversar que é inegável que a maioria dos professores não tem aquela familiarização toda com essa modernização. Muitos não sabem nem direito manusear um computador, lidar com os problemas de data show, por exemplo, na sala de aula. Isso é muito comum dentro do nosso campus, inclusive. E isso faz com que seja de maior necessidade ainda a presença desses recursos durante o período de formação desses profissionais, desses futuros educadores. Então, não adianta querer colocar a EAD como uma ferramenta que vai salvar ou que colabora muito para o conhecimento do estudante, se os professores não estiverem habilitados para utilizar de maneira mais correta, né, esta ferramenta, de uma maneira mais consciente. Se eles não estiverem não treinados, mas tipo assim, se eles não tiverem um real conhecimento, né, acerca das ferramentas, né, tecnológicas que serão utilizadas dentro da sala de aula, como uma plataforma e tudo mais. A EAD incorpora flexibilidade no fazer pedagógico, em que o aluno torna-se mais do que nunca responsável pelo conhecimento que produziu. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula, quando o professor dá uma aula, explica as coisas e tal, os alunos, os estudantes, eles têm que prestar atenção, anotar a partir dali, e ele vai tirando conhecimento dele a partir do que o professor fala. Numa plataforma de educação à distância, esse conhecimento ele só vai acontecer real, porque os encontros presenciais com esses professores são muito pequenos. Então, os alunos eles precisam se tornar protagonistas, né, no seu processo de aprendizagem. Eles precisam querer estudar, eles precisam correr atrás, eles precisam ler, eles precisam pesquisar para saber sobre o que estão falando. Então, assim, trabalhar numa educação à distância que ajuda, né, aos estudantes e que conversa, né, de forma bem alinhada com os avanços tecnológicos que a sociedade vem sofrendo. O sujeito pertencente ao modelo de educação à distância deve ter uma atuação efetiva no processo de ensino-aprendizagem para a construção de um conhecimento comprometido com o processo. Ou seja, você faz o teu horário. Você não precisa estar numa universidade todos os dias. Você tem uma maior flexibilidade para a organização dos seus horários. No entanto, é preciso que você tenha compromisso com a plataforma digital para que assim você consiga de fato abranger todo o conhecimento que esta ferramenta lhe proporciona. Agora, vamos passar para uma discussão, né, acerca da reforma que foi aprovada, né, pelo Conselho Nacional de Educação, de que 30% do ensino médio seria feito a partir da educação à distância. Bom, o primeiro apontamento que eu quero fazer acerca dessa questão é a privatização e a sucateação, né, que as escolas já passam, principalmente as escolas públicas. Então, o que vai acontecer? Provavelmente o governo irá fazer algum tipo, no caso das escolas públicas, né, algum tipo de convênio com uma rede de ensino ou com um sistema de ensino, né, particular, para tentar levar esses instrumentos, né, para
da sala de aula. E aí a gente pergunta, bom, bem bacana a tecnologia, todos nós temos acesso às nossas mãos e tal. No entanto, nós precisamos conhecer que nem todas as pessoas têm acesso fácil a uma internet de qualidade, não é mesmo? Então, assim, as crianças, os jovens periféricos, como eles vão lidar com essa situação, né? Como é que isso vai acontecer? É preciso pensar nesse projeto tendo uma cabeça, né, mais aberta no que tange a ele, porque a educação à distância, ela é uma ferramenta que acompanha o processo de globalização. Ela é muito importante, principalmente para as pessoas que precisam trabalhar, que têm uma vida extremamente corrida, mas que desejam ter uma formação, seja ela acadêmica ou até mesmo escolar, né? E que não tem tempo, não podem ir à escola porque precisam cumprir uma agenda extraescolar muito grande. E ela é de suma importância, assim, para essas pessoas. No entanto, e para o jovem trabalhador, inclusive, no entanto, é preciso que se haja uma discussão muito grande de como isto vai ser implementado. E se os professores e as escolas de educação básica, que no caso atendem a educação infantil, fundamental e ao ensino médio, estão preparados para receber este tipo, né, de iniciativa dentro da escola. O papel do professor, nesse caso, durante a aprendizagem, ele passa a ser meio que descartável, porque mesmo que a proposta diga que é obrigatório que o estudante, que o professor esteja lá no momento que as atividades estejam sendo realizadas pelo estudante, isso não garante em nada que esse professor ele vai ser utilizado. É 30%, basicamente metade da carga horária desse estudante que vai ser no ensino médio, que vai ser transformada em ensino à distância. Será que a educação tem necessidade disso agora, neste momento? Será que esses jovens estão preparados para receber tal modernização dentro da escola? E esses professores, será que eles têm uma formação que lhe dê competência para estar dentro da sala e lidar com essas questões? Eu acredito que não. E eu digo assim, pela própria formação que a gente tem. São poucas as matérias, né, no ambiente virtual, são poucas as matérias voltadas, né, para as ferramentas tecnológicas, mas nós não temos uma preparação real para lidar com isso. Por exemplo, nós não aprendemos como são o ambiente, como é o ambiente virtual, nós não temos nenhum tipo de treinamento acerca disso. Então, eu acredito que pensar na escola, quer dizer, numa escola que é voltada para o conhecimento crítico e reflexivo, massa que ela dialogue com a realidade, massa que é preciso sim que a educação se modernize, mas é preciso que isto ocorra, mas é mais preciso ainda, na verdade, que isso ocorra de uma forma consciente, em que esta aprendizagem venha a agregar conhecimento para esses jovens. Então, uma proposta de inserir jogos educacionais dentro da escola, ela é muito válida. Mas quando você se propõe diretamente a, entre aspas, tirar o jovem 40% do seu tempo de dentro da escola para ele estar na rua, é o mesmo que você dizer a esse jovem que ao invés dele talvez se preocupar com sua formação acadêmica, ele deve se preocupar com o processo laboral. Então, assim, o primeiro papel do professor, que precisa ser bem estudado, né, durante e avaliado, né, com relação a essa questão. E também deverá ser avaliada a formação dos professores, claro, óbvio, evidente, mas principalmente se estes alunos estão realmente aptos a receber, né, este tipo de educação dentro da sala de aula, porque
no ensino de educação à distância, é preciso que se tenha acesso à internet com facilidade, é preciso que se tenha um bom computador, porque não dá, gente, para estudar olhando uma tela do celular. A tela do celular é muito pequena e não nos dá muitas possibilidades, sabe? Na escrita, na pesquisa e nada. Então é preciso que se pense se esses jovens vão poder receber isso, se a educação, o contexto educacional brasileiro já está realmente preparado, se as escolas têm estrutura para isso, tem profissionais que a gente já discutiu, já pesquisou, pelo menos eu na minha pesquisa pude constatar que não, mesmo nas instituições particulares. Então, assim, é complicado, porque não adianta você disponibilizar uma ferramenta que é muito útil, se você não tiver subsídios para mantê-la de forma satisfatória e que traga um bom rendimento, uma boa visibilidade, né, um bom trabalho dentro da educação. Essa é a minha visão, esse é o meu comentário, né, acerca dessa questão. Eu acho que ainda precisa muita discussão, é viável sim, a educação à distância é muito importante, eu acredito que ela precisa ser feita, mas com responsabilidade social, educacional com esses alunos, sabe? Compreendendo a realidade desses alunos e que isso não pode ser instalado simplesmente porque se acha bonitinho, porque é legal não estar na escola o tempo todo. Mas é preciso que e uma coisa que é fato, né, como eu já discuti, é que realmente o ensino à distância ele pode até dar um senso de responsabilidade, de comprometimento maior a esse estudante, uma vez que é ele o responsável, né, por construir o seu próprio conhecimento. Então, bora pensar. Minha opinião é essa, como eu falei. Um beijo, obrigada, professora. Desculpa o vídeo grande.